Boa tarde, amores. Vamos dar continuidade ao nosso livro de história, mas a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente tem visto. A gente começou com o assunto de como era o campo no passado. Então, quem eram as pessoas que trabalhavam no campo no passado? Antigamente, quando os portugueses vieram para o nosso Brasil, eles trouxeram também, precisavam de mão de obra, trouxeram a mão de obra escravizada. A gente já conversou sobre isso, sobre os escravos que não recebiam salários, né? A gente conversou sobre isso em aula. E aí a gente viu também que os escravos, eles resistiam, né? E fugiam. E aí surgiram os quilombos, que eram como se fossem vilas que os escravos formavam para plantar, para colher, para morar e para alojar outros escravos também fugidos, né? E aí então, o que aconteceu? A gente falou também sobre como foi dizimado, como foram dizimados os quilombos, né, por pessoas que eram chamadas de mercenários, que eles recebiam dinheiro para caçar essas pessoas escravizadas, né? E aí então a gente falou também como surgiu, como começou a criação de gado no Nordeste, né? Que o gado inicialmente foi trazido também pelos portugueses, né? E aí, como eles começaram, como o gado começou a crescer, a criação de gado começou a crescer, eles começaram a pisotear nas plantações de cana, que eram usadas para a fabricação do açúcar. Então, eles foram proibidos de serem criados e foram soltos. Então, o gado foi indo, invadiu o Nordeste. Aí surgiram, com essa nova descoberta de território, surgiram os bandeirantes, né? Que eram pessoas que eles realizavam expedições, né, particulares. E a gente falou das três bandeiras, que eram as bandeiras da caça aos indígenas, a bandeira dos mineradores e a bandeira do sertanismo de contrato, né? Que combatiam as revoltas indígenas e destruíam os quilombos. Então a gente começou falando sobre o gado no Nordeste, falamos sobre o gado na região Sul. E aí agora, na página 80, a gente vai chegar na mineração. O que é a parte da a bandeira da mineração? Eles faziam essas expedições, os bandeirantes, em busca de ouro, né? Eles procuravam novos territórios para procurar riquezas, né? Porque o Brasil precisava produzir riquezas. Então, eles tinham essa bandeira, os bandeirantes procuravam, né, por minérios preciosos, e um bandeirante especial chamado Antônio Rodrigues, ele descobriu na cidade, no estado de Minas Gerais, na cidade de Sabará, ele descobriu ouro. E aí, todo mundo que ficou sabendo da notícia, né, muitas pessoas de Portugal e diversas partes do Brasil, largaram tudo, todas as suas coisas, e foram para Minas Gerais para enriquecer fácil. Eles queriam dinheiro fácil. Então, o que aconteceu? Nesses primeiros anos, as pessoas não plantavam nem criavam animais. E aí elas só queriam conseguir ouro, elas só pensavam em conseguir ouro. E aí, com o tempo, a população começou a plantar roças de milho, feijão, criar porco, galinha. Então, nessas áreas de mineração, ocorriam disputas, né, entre os paulistas, de um lado, e as pessoas vindas de Portugal e de outras partes do Brasil, né, que provocavam conflitos. Como conflitos? Eles brigavam entre eles pela exploração desse ouro. Então, o rei de Portugal decidiu aumentar o controle, né? E para isso ele criou vilas nas áreas mais populosas, como a Vila Rica, Sabará e São João del Rei. Então, procurando escapar desse controle, os paulistas deixaram essa região e foram para outros locais, né? Então começou em Sabará, mas eles como começou a ir muita gente para lá, eles resolveram sair de lá e procurar em outros lugares. E aí, a gente vai falar na página 82 sobre as mudanças que aconteceram com a mineração, né? Porque quando a gente já viu
que a extração de minérios causa muito estrago, né? Porque é necessário que se façam buracos para extrair esses minérios preciosos, tanto ouro quanto qualquer outro minério, né? Então causa um dano ambiental muito grande. Então, o que foi acontecendo com toda essa mineração, né, no estado de Minas Gerais? O povoamento de parte do interior do brasileiro, ou seja, o pessoal se deslocou das capitais principais e foi para o interior, né? Então causou uma superpopulação, né, naquela época para a mineração. A fundação de vilas e cidades menores, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, que a gente já viu. O crescimento do comércio interno, né, ocorreu porque a população da capitania de Minas e das áreas aonde tinha Mato Grosso, Goiás, usava ouro em pó para comprar produtos em várias partes do Brasil. Então, houve um crescimento da renda interna, porque eles descobriam o dinheiro, né, o ouro, o tesouro, e vendiam aqui dentro mesmo do Brasil. Então, a gente vai ter também alguns exercícios, né, a gente vai ter alguns exercícios para fixar. Qualquer dúvida, a gente vai conversar sobre isso na nossa aula online, vai tirar outras dúvidas, vai conversar bastante sobre isso. E se as dúvidas persistirem, você chama a tia lá na Agenda Edu, que a gente tira. Combinado? Boa terça-feira e boas atividades.